Pode liberar uma grande empreendedora do meu querido bairro Parque 10 de Novembro e que eu tenho o prazer de chamar de amiga, que mora no meu coração. Suzane, apresente-se pra galera do Pode Liberar. Ai, amiga, que prazer que tá aqui, ó. Gente do céu, a gente é amiga há tantos anos, né? Há tantos anos. Passamos por várias fases juntas. Várias fases. Mas pra quem não me conhece, a galera aí do Pode Liberar, meu nome é Suzane Oliveira. Eu sou dona e proprietária. A dona de tudo. A dona e proprietária da Dress Up, que é uma loja que fica ali no Parque 10 há mais de 9 anos. Estamos aí nesse mercado, né, de moda em Manaus. Graças a Deus evoluindo, crescendo a cada ano. E é isso. Como é bom ter uma amizade de baixa manutenção, né? É, amiga, graças a Deus. A gente não se via o quê? Tem uns bons tempos. É, tem uns bons tempos. Ela tá linda, maravilhosa e tal. A gente se encontrou aqui, parecia duas galerosas falando, com a terceira galerosa Raíssa, que tava aqui, como se a gente tivesse visto ontem. É. E é esse tipo de amizade que eu acho que é leve, de baixa manutenção pro resto da vida. Lógico que a gente tem amigos que tem que ter mais chegados, mas eu amo também ter amizades assim, que quando a gente se encontra parece que a gente se viu ontem. Não, e a gente sabe também quando... Pode confiar. Pode confiar. Não só pode confiar, mas quando a gente precisa, né? É. Tipo assim, não, eu sei quem vai resolver isso pra mim, Bruna. É, E aí tu isso vai ver aí. o telefone tocando, tu vai me atender e diga, meu irmão, o que é, que não sei o que. E Entendeu? jamais, né? E jamais, se eu não. A Suzane me ligando é sério. É um negócio exatamente muito... isso. Então, assim, eu acho que a baixa manutenção é maravilhosa mesmo. É uma construção de anos, tá, gente? É porque não é uma amizade. Essas amizades repentinas, elas rapidinho se desfazem. Aquela amizade que ela é construída com constância. É verdade. Não precisa da intensidade, mas a constância ela faz render. E de bons várias anos. fases da vida, né? É Fase casada, verdade. fase solteira, fase. Ixi, abafa o All Night, tá, gente? A gente fazia. Amiga, a gente evoluiu, né? Amiga, A evoluiu. gente evoluiu, mas a Difícil. gente era. Olha. Encontram a gente num podcast, né? Olha menina? aqui, agora Falando sim. de negócios. Isso. Vamos falar. Como foi tua infância, Suzane? Amiga, caramba! Vamos começar do começo. Nossa, minha infância foi muito feliz, graças a Deus, assim. Eu tive pais muito amorosos, muito cuidadosos. Tive amigas, assim, que sempre a gente esteve juntas durante... Tenho amigas até hoje, assim, de uma vida inteira, que começaram ali na infância, no colégio. Então, sempre fui incentivada ao empreendedorismo. Meu pai era daqueles que... Cara, vou comprar aqui umas miçangas, vai fazer porque eu queria fazer umas pulseiras para vender. Isso. Então, assim... O futuro tava aí, já tava na cara, Tava né? na cara que Eles seria deveriam isso. saber que eu já vendia pulseirinha no colégio, ele trazia coisinhas, tipo, bijus pra eu vender quando viajava. Então, essa foi a minha infância. Tinha meu irmão, brincava muito, brincava na rua. Era Como é isso. que foi que tu entendeu? Eu quero empreender. Tipo assim, Suzane primeiro entrou no mundo digital e empreendeu depois, ou a Suzane empreendeu e foi pro mundo digital? Amiga, nem existia o mundo digital quando eu comecei. Existia bem fraco. Muito. Não, tava assim, o início. A gente foi uma das primeiras lojas online de Manaus. Quando bombou o Instagram e as pessoas começaram a ver isso como um negócio. Então, assim, primeiro veio a necessidade. Sendo sincera, eu tinha uma necessidade muito grande ali. Meus pais estavam passando por uma dificuldade financeira. Eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sempre fui muito virada, não posso ficar aqui parada. Conheci alguns fornecedores que eu comprava umas roupas mais baratas. Falei, cara, eu acho que isso aqui dá pra ganhar dinheiro. Não preciso de um aluguel, porque a gente consegue vender. Na época, eu tinha uma grande amiga que tu conheces, que é a Iane. Ela tinha uma loja de óculos. Ela já estava no Instagram. Saudade, por sinal, amiga Iane. A gente tem uma tatuagem junto, eu e Iane. Gente, pra vocês verem, é tudo entrelaçado aqui, o negócio é doido. Aí, a gente começou... Ela já estava no nosso... No ramo, né? Então, já via que era possível. Ela não precisava pagar um aluguel, eu podia começar de casa. Então, eu passei 1 ano e meio, assim, amiga, entregando em todos os bairros de Manaus. Eu tinha um carro, botei as roupas na mala, a pessoa, tipo, mandava... Gente, eu era realmente... Sacoleira. Sacoleira é a palavra, mas não só isso, sustentada pela graça. Porque, assim, eu me metia em cada lugar... E na época não tinha nem cartão de crédito, eu só aceitava dinheiro, gente, com todas as mercadorias no carro. Mesmo? Não tinha Pix. Não tinha Pix, ixi. A maquininha não era assim que nem hoje, que tu pode tirar uma maquininha e tu começa a vender amanhã, tu faz o teu celular de maquininha. Não. Não, era Cielo, tu tinha que ter CNPJ. E eu comecei sem nada mesmo. Tipo, informal mesmo. Num nível que passei 1 ano e meio, mas eu tinha certeza que ela ia virar
algo físico. Uhum. Eu tinha certeza que a Dress ia ser algo físico, que ia ser... Eu não tinha ideia, assim, do quanto que ia ser. Na época, eu era estagiária no Tribunal de Justiça. Pra quem não sabe, ela é formada em Direito, né? Eu me apresentei fracamente, né, amiga? Não falei... Eu sou formada em Direito. Não tirei o Isso. OAB, mas eu sou bacharel em Direito. É. Então, na época, eu tava no meu estágio lá. E aí, eu já tava tipo, gente, não tem porquê eu ficar nesse estágio de 8 às 12 se eu podia estar vendendo. Já comecei, tipo Eu assim... sei. Aí Cara, aquele o dinheiro que eu tô negócio fazendo de- aqui não Aham. dá. Aí as minhas chefes eram muito adoráveis na época. Não, Suzy, continua e tudo mais. A gente deixa tu, sei lá, tu cobre a hora, não sei o quê. Eu falei, não dá mais não pra mim. Saí antes do estágio e aí já começou a ir dar muito certo. Quando é que tu decidiu pôr aquele ponto no Parque 10? Ah. Como é que tu achou aquele local? Ali é família, né? Ah, A legal. floricultura da minha tia. Então, pra quem não sabe, Aziza. a floricultura Ziza. Eu é compro ali na lá, principal. gente. É. E eu não gosto de flor, tá? Porque flor morre, mas eu só compro flor lá. Quando compra, Quando eu compro lá, de verdade, é de verdade. Aí, a floricultura Ziza da minha tia, ela já tinha aquele ponto, eu já meio que eu, tipo assim, eu sempre soube que ia ser lá. Porque eu já tô em casa, né? Não tenho, Certo. não me Que preocupo. nem eu, né, amiga? Que nem ali o comércio É o familiar do comércio Parque familiar 10, do né? É, Parque 10 é família, Ele é né, família, cara? exatamente isso. Verdade. E aí eu já era da minha tia, já tinha conversado com ela quando eu consegui o dinheiro do aluguel, quando eu consegui o dinheiro para reformar. Falei com ela, entrei e tô lá até hoje, graças a Deus. 9 anos, Suzana. 9 anos já. Que legal, que Dia legal, desse, sim. amiga. Eu tô Né? velha, tô velha. Vamos falar de vida sentimental? Ai, vamos. Como tá o coração da Suzana? Amiga, graças a Deus, batendo. Batendo, glória a Deus. Ele tem que bater, porque a gente tem sangue correndo nas veias. Mas então vamos mudar a pergunta. Vamos. Como está a cabeça da Suzane para o lado sentimental? Porque para mim coração é uma coisa, razão é outra. outra, é verdade. Amiga, eu vou A dizer, gente ama aqui, não é aqui. muitas coisas... A gente tá um tempo sem se ver, né? Muitas coisas aconteceram. Sim, bora e tudo fofocar mais. a A live. gente, assim, nesse nível. Vamos fofocar ao Mas eu vivo. acho que a minha vida mudou num nível que hoje eu só posso te dizer que eu realmente estou esperando os planos de Deus. Tem alguém? Não tem. Não tenho ninguém, mas eu não quero ter ninguém que não seja o propósito de Deus para minha vida. Tu tá com o mesmo problema que eu. Tu botou um padrão tão alto. Mas é isso aí. O padrão, Gente, eu juro que não. o padrão Eu é juro. alto. O padrão é ter dente, brincadeira. Não é. O padrão tá tão alto que Eu pra acho ti que é melhor assustam. ficar sozinha do que não, Não, se envolver amiga, mas- com alguém que não esteja naquele padrão que tu espera ser tratada, que tu espera de um homem. E eu vou ser bem sincera, assim, eu sempre fui extremamente bem tratada por todas as pessoas que passaram na minha vida. Eu nem sei qual é um padrão baixo, porque realmente eu sempre fui muito bem tratada. Mas quando entrou o quesito religião na minha vida, aí ele foi o plot twist de mudar o jogo. Não é mais por um padrão, subir muitos padrões, realmente, eu subi muitos padrões, porque o padrão de Deus, ele é muito alto. Então, assim, da feita que eu entendi isso, eu não me permiti mais perder tempo com pessoas que, tipo assim, o nível tá muito baixo também, né? Vamos ser sinceros. Bora melhorar homens de Manaus. O nível tá muito baixo, mas eu entendo a oferta, a demanda, né? As É mulheres porque acabaram... tem muita mulher muita pra demanda, pouco homem. Pra pouco homem, elas acabam Isso. se desvalorizando por isso. Por Esse não é um jogo que eu e jogo. eles sabem que estão valorizados, né? Esse é um jogo que eu não jogo. É. De estar... Num gamezinho de... a oferta ali não acontece pra mim. Então, a vida sentimental acontece com oração mesmo, com rezando e pedindo para que Deus mostre a pessoa, até qualquer pessoa que venha, apareça na minha vida, eu sempre entrego isso para Nossa Senhora. Falo, ó, se não for para ser, eu não quero ofender a Deus, eu não quero estar num relacionamento que não seja o pai dos meus filhos, que não seja o meu marido. Então, assim, é isso. Eu tô Vamos falar bem da tua tranquila. vida espiritual. Eu acabei de falar com a Raíssa. A Raíssa tem uma formação evangélica que nem eu, né? E eu vi um vídeo seu, você é católica. Sou católica. E você falando sobre chamado. Eu falei sobre chamado? Falou. Você falou que tinha um chamado, um propósito. Ah, foi? Foi. Foi o vídeo Você gravou um último vídeo aí. Um último vídeo de apostolado. Isso daí pra você... Ok, apostolado. Porque, gente, são várias interpretações. Desculpa. Verdade. Quando ela fala apostolado, eu falo propósito. Ou a gente chama isso de chamado, Chamado, né? pode ser. Pode ser. Pode ser mas também. é apostolado. A gente, mesmo com diferenças dogmáticas, né, claro. É só nomenclatura. Das religiões, a gente entende que é ai de mim se não evangelizar. Ai de mim se não... Por isso que a gente fala chamado, porque é o id, né? É exato. levar
a palavra. E muitas vezes o único evangelho que a pessoa vai ver na vida é a tua vida. E o quanto precisa ser de exemplo para ela. O quanto aquela pessoa se inspira em ti, principalmente a gente que expõe a vida na internet, verdade. que a gente dá exemplos, que a gente influencia pessoas. De alguma maneira a gente está influenciando. E às vezes o único evangelho que ela vai ver é aquele. Então, assim, E as pessoas estão sedentas, né? exatamente. As pessoas estão sedentas por Uma isso. palavra que você fala, às vezes, tu muda o dia de alguém sem querer. Exatamente, amiga. E, assim, quando eu entendi, a gente sempre tem aquele meio do caminho, né? Onde a gente entende, tipo assim, eu entendi a minha conversão, eu comecei a buscá-la, eu estava ainda no meio do caminho entre as coisas que eu não deveria mais estar fazendo, que já não faziam mais sentido, e eu passei muito tempo nisso, então eu não me achava capaz de evangelizar ou de fazer um apostolado, como a gente chama. E eu não achava, eu não tinha ideia do que ia ser meu apostolado. Eu tinha noção que seria com mulheres. Isso eu tinha noção, assim. E eu sou muito cética para essas coisas que eu sei que é mais comum, por exemplo, para vocês, de eu senti o chamado, eu ouvi, eu sonhei. Não é tanto, na nossa religião, não acontece dessa forma. Eu sei. Mas sabe o que é? É porque eu vou te falar uma coisa que tu vai concordar comigo. Talvez, gente, botem a mão nas minhas palavras. A igreja evangélica, né, em si, ela faz manifestações muito grandes sobre chamado, sobre apostolado. E a igreja católica não é algo mais comedido. E a gente sabe que o trabalhar do Espírito Santo não é aquele negócio. Teatral. É uma brisa suave. Sim. O que está na Bíblia não é uma manifestação grande, é uma brisa suave. Então, e a gente vai quando a gente entrega. Na verdade, é quando a gente entrega mesmo. Não precisa ser espalhafatoso. Não. E eu não consigo. Esse não é o meu estilo. Não assim, é o teu estilo. De maneira nenhuma. Ser espalhafatosa ou trazer isso principalmente para a religião. Nunca foi. Mesmo, assim, tu me conhece, sabe que nunca foi. Então, quando a gente entrega para Deus a nossa vida e a gente é fiel, eu acho que a palavra é essa, ser fiel ao que Ele quer para a nossa vida, pronto. Eu acho que as coisas vão acontecendo e foram acontecendo. Foram devagar, foram paulatinamente acontecendo na minha vida. As mudanças foram acontecendo no nível que se uma pessoa me conheceu, sei lá, 5 anos atrás, ela já não sabe mais quem eu sou. É isso que eu ia te perguntar. Suzane, hoje eu sou católica. Eu sou católica praticante. Quando isso começou? Tá. Quando começou? 2019, acho que eu tive assim. Eu sempre fui católica de berço, minha família é católica, tu né? Batizada, eu sei batizada, tudo, crismada, enfim, tudo isso. E existem realmente, infelizmente, essa diferença ainda de quem pratica e quem não pratica, e a gente sabe a diferença. É absurdo, assim. Infelizmente, católicos. Muita gente fala, sou católico, mas é só. É IBGE, a gente até brinca, né? Católico de IBGE. O que tu é? Qual a tua religião? Católico. E eu entendi algumas coisas, mas eu não estava com a consciência. Eu acho que essa é a palavra. Em 2019 começou o meu processo de conversão com uma palavra. Engraçado, né? Nós católicos temos o sacramento da confissão. Uhum. E esse sacramento nos leva de volta para a graça, né? Que não muda na nossa religião, só muda o nome. Então, eu não tenho conhecimento, amiga, mas não é tão fácil a confissão porque você precisa se preparar, você precisa fazer um exame de consciência. E eu lembro que em 2019 eu estava na novena de Aparecida, estava com um amigo. E aí ele falou alguma coisa de confissão, porque eu nem tinha ideia, assim. Eu fiz todo. Fiz catequese, fiz crisma, fiz tudo, e eu não tinha ideia. Ele falou assim, vai lá confessar. Vai lá e tal. Eu falei, não, eu vou. É só confessar que precisa? Ixi, fácil. Vou lá. Falo da minha vida tranquilamente, eu falo o que eu tô fazendo de errado. Nossa, ixi. Entrei no confessionário com o padre. Aí olhei assim, nunca esqueço, nossa senhora, tinha uma cartilha, assim, né? Tipo um exame de consciência. Tive ira, tive ciúme, bebi, enfim, vários pecados. Vários pecados. E aí, na hora eu entrei, eu fico nervosa, fico rindo. Quando eu fico muito nervosa, fiquei rindo. Uhum. Aí eu nervosa com o padre, ele bem sério, me olhando. Aí eu falei, não, padre, se for isso aqui, eu binguei. Já pode botar aqui todos pra mim. Binguei, tirando gracinha, né? Eu não tinha ideia mesmo do que eu tô fazendo, coitada. Eu sei. Aí, ele, bem sério, virou pra mim e falou, eu acho que você não sabe o que você tá fazendo aqui. Tome esse exame de consciência. A gente tem uma cartilha de exame de consciência com a maioria dos pecados, né? Pra gente fazer o exame da consciência. Claro. E aí ele falou, volte aqui quando você estiver pronta. Fui embora, assim, eu saí estatalada. Cheguei, sentei com esse meu amigo, ele não conseguiu, né? Sabe qual é a única... E ele é muito católico. Ele era muito católico. Então, assim, era alguém que eu me inspirei, que me ajudou muito nesse caminho de fé. E aí ele falou assim, sabe qual é a minha única diferença pra ti? É que tu tá tão perdida que tu nem sabe voltar pra graça. E eu sei.
tu tá tão perdido. Aí foi sabe quando as fichas foram caindo? Aí eu falei, não, perdido não vou estar Menina, mais. eu tô toda arrepiada. Tu tá tão perdida que tu não consegue voltar pra graça. Aí eu virei, não, agora não. E aí começou, devagar, e ainda saía, ainda tava lá, ainda namorava, não tô fazendo, mas o pior, já doendo a consciência. O Espírito Santo incomodando. Incomodando, exatamente. É o Espírito Santo incomodando. Mas Deus teve muita misericórdia de mim, realmente, eu sempre falo. Nessa minha busca, eu conheci pessoas maravilhosas. Mas que mulher, olha aí atrás de ti a bondade e a misericórdia. Elas te seguem o tempo todo. E eu procurando. Elas seguem O realmente. tempo todo. E para quem busca mesmo, eu estava verdadeiramente buscando isso. Foi uma busca incessante, eu acho que assim, durante 4 anos que eu só estudei isso, eu só vivi isso, assim, para hoje estar fazendo o que eu estou fazendo. Uhum. Mas eu encontrei pessoas que eu acho que além da doutrina, que ela é muito importante, mas você vê na prática pessoas que vivem a religião. Exemplos. Que vivem a religião sem crisma, sabe, sem estar bitolado, sem estranheza, sem que você olhe para ela e não tá estranho isso aqui. Uhum. Essa pessoa, cara, vive isso, e isso é isso. E é isso aqui que Deus me chamou. Então, eu conheci pessoas que hoje são, assim, meus melhores amigos e que me deram um novo grupo de amigos nessa fé, que me ajudaram nessa caminhada mesmo de fraqueza, de falhas, de levantar, de buscar, de estudar. Nós temos uma fé bem mais racional, assim, né? Vocês são... É porque agora, me corrija se eu estiver errada, existe os católicos renovados, é isso? Não. Como é que fala? Ai, meu Deus. Existem carismáticos. Desculpa. A doutrina é a mesma, a única diferença é que... Qual é a diferença? Vamos Desculpa. lá. Os carismáticos, eles, que o nome já traz, né? Eles trazem essa coisa mais... leve. Mais parecida... Não, ela é mais parecida com o evangélico. Que é essa coisa do show ali, do louvor. Do louvor, de uma coisa mais de música. Com a chegada do protestantismo, né? Da reforma protestante... Certo. A igreja, em algum momento... Deixou se influenciar? Não se influenciar, mas ela viu que adquiriu alguns hábitos. Que teria uma necessidade de uma renovação carismática. Isso. Eles chamam de renovação carismática. Isso. Né? Teve um papa que eu não vou lembrar agora, mas ele aceitou que essa renovação carismática acontecesse dessa forma. E eles têm grupos que falam em línguas também, na igreja. Eu já vi isso e era isso que eu ia entrar em... Você acredita que é possível falar a língua dos... Na verdade, a gente não... Na minha concepção, nós não falamos em línguas, nós oramos em línguas. Oramos em línguas. Amiga, essa é uma pergunta que eu não tenho capacidade para responder, porque eu não tive... A minha crença é cética. Eu não acredito, assim. Tá, okay. Mas é porque eu sou bem cética mesmo em relação a tudo. Então, para mim, é mais difícil acreditar. Para mim, se eu tivesse que ir para uma renovação carismática em que alguém estivesse rezando... Eu já passei por isso, na Igreja Católica. Claro. Tá? Rezando em língua, ela não me convence. Sabe? Eu não consigo me entregar para uma conversão. Se a minha conversão fosse por esse meio, ela não aconteceria. Eu entendo. Por isso que se chama batismo em línguas, né? É algo que é... Quem sabe... Porque eu acho que a igreja, o católico é universal, né? O nome católico quer dizer universal. E a gente consegue, de diversas maneiras, abrangir todo tipo de carisma. Então, tu vai ver que tem na igreja pessoas que fazem voto de pobreza para viver a religião delas, né? Tem pessoas que são leigas consagradas, que não são religiosas. Tem obras que, por exemplo, uma que eu gosto muito, que é São José Maria Escrivá, que é a Opus Dei. Ele traz a santificação do trabalho, ele traz a santificação do dia a dia, ele traz que você vai ser santo, como Deus chamou, como Jesus Cristo nos chamou, para que todos nós sejamos santos. Você nasceu para ser santa, esse é o único intuito da sua vida, e que você vai conseguir fazer isso no seu dia a dia, no seu trabalho, aqui, ó, fazendo esse podcast, que você santifique, glorifique e entregue tudo para Deus. Que a sua vida é isso. Se você foi convidada a ser dona de casa, então que você santifique a sua vocação, que é ser dona de casa, que é cuidar dos seus filhos e transformar eles em santos. Essa foi um dos carismas que eu mais me identifiquei. É bem calmo, por sinal. E é a vocação que tu fala assim, cara, esse aqui eu tenho capaz. Porque nós temos santos estrondosos na igreja. Tu acabou de falar que tu é devota da... Qual santa que tu falou? A Virgem Maria? Nossa Senhora das Graças. Tu acabou de falar. Eu falei de Nossa Senhora... O que é ser devota
é uma santa? Vamos lá. Me explica. Não, eu entendo, porque vocês, quem é de berço, nunca ouviu falar, né? Não, a gente tem curiosidade. O que é uma devoção? Como é que funciona? Existem, para Maria, para Nossa Senhora e para os outros santos, tem algumas diferenças. Mas eu vou tentar explicar da maneira que eu consigo. Para os santos, quando a gente entende que existe uma intercessão, né? Claro. Vou tentar colocar, assim, bem tranquilo, em relação a amigos, por exemplo. Quando a gente coloca com santos. Os santos são pessoas que elas se configuraram tanto ao nosso Senhor Jesus Cristo que algumas delas até tiveram as chagas dele, de tanto que elas viveram isso. Então, nós entendemos que são pessoas que são melhores que nós, mais santas que nós, que a gente pode pedir intercessão. E que elas intercedem por nós de alguma maneira, elas fazem milagres. Não por elas próprias, intercedendo por nós. Em forma de intercessão. Em forma de intercessão. Então, assim, tu é amiga do, sei lá, governador. Vou lá interceder por uma situação tua. E eu vou pedir de ti. Fala, Bruna, eu não conheço o governador, pô. Eu não tenho capaz, mas eu preciso de tal coisa, me ajuda. Entendi. Santos. São intercessores. São intercessores. Ok. Nossa Senhora é a nossa intercessora maior. Ela é a mãe de Deus pra gente. Melhor mulher que já pisou nesse mundo. A maior, a mais pura, imaculada. Mais então, pra gente, só de falar, me arrepio. Amada. É isso aí. Nossa Senhora, pra gente, é um caminho de salvação. Então, assim, Deus foi tão misericordioso, Jesus Cristo, que ele deu pra gente uma mãe. E é esse o papel de Nossa Senhora na nossa vida. Ela é mãe, ela é consolo, ela é abrigo. A gente consagra tudo pra ela e tendo a certeza de que ela vai conseguir, por intermédio dela. Então, não que ela faça nada. Não que ela faça nada Eu tô sozinha. entendendo que sempre tu tá falando da intercessão, intermédio. É intermédio. E esse intermédio é como um colo da tua mãe. Assim, imagina o que tu não faria se a tua mãe pedisse. O que a Bruna negaria pra mãe? Eu não negaria nada pra Neidinha. Como não nego? Mas assim, eu tô entendendo imagina a mãe de Deus. Eu entendo o ponto de vista de vocês e é algo que não tem o que discutir. Sim. É o que vocês acreditam e é muito, né? Faz parte da fé católica. Sim. E eu realmente gosto de entender. Eu amo visitar até igrejas católicas quando eu fui para Nova York. Aquela lá da St. Patrick. St. Patrick. O que é aquilo? O que é aquilo? E todas as velas acesas, eu vi a devoção das pessoas. Desculpa, gente, eu sou de outra religião, mas é impossível tu não sentir Deus naquele lugar. É lindo demais, né? Eu fui pra Roma agora em novembro, assim, consegui ver o Papa Francisco. Em relação ao Papa, qual é desculpa ser leiga de novo. Não, que nada. Qual é o papel do Papa na Igreja Católica? Pronto. Principal. Ele é o principal. Acima dele não tem ninguém. Sim. Acima dele, ele é o bispo de Roma e ele é o principal. Ele é considerado uma pessoa santa? Não, nem todos os papas foram santos, tá? Mas enquanto ele está, nem todos os papas foram santos. Nós temos muitos papas que foram santos e nós temos 267 papas, né? Sim. São 267 papas e alguns deles não foram tão bons. Cada tempo tem o papa que precisa. E a gente entende que muito... e a gente entende que muito aconteceu de o mundo exterior, hoje, graças a Deus, os conclaves evoluíram num nível que hoje a gente não tem mais essa influência externa, né? De política. Tudo que é feito lá é feita com muita oração, porque a gente brinca, a gente vê... Tu deve ter visto muito meme de conclave e tudo mais durante esse tempo. E todo mundo trata como se fosse uma eleição que é de governador, de prefeito. Sim. E tá muito longe disso, né? Sim. Muito longe mesmo. Sim. É o Espírito Santo guiando cada um desses homens. Desses votos. Tanto que tem político que faz... político não, casa de aposta que faz... Nunca acertam. Eu nunca vi um conclave que acertaram. Entendi. E o papel do Papa Papa é papai. Ele é realmente o pai da igreja. Enquanto ele está ali para alguns dogmas são verdades de fé que a gente acredita, e para alguns dogmas da igreja tem a infabilidade papal. Ele não é infalível para tudo, por óbvio. É humano, é para tudo, e a gente tem noção disso. Mas pode tomar cervejinha, tá, gente? A polêmica da semana. É essa. Não, sim, então, gente, só para vocês também, tá? Pode tomar. O que não pode é ficar bêbado, embriagado. O Papa tomando a cervejinha dele aqui no Brasil, inclusive. Você não pode ficar bêbado, embriagado e pecar por conta de cerveja ou de álcool, tá, gente? Mas pode beber, porque sempre tem essa, né? Sim, tipo, o católico pode beber. Sim. Pode, gente, pode. Então, o Papa, pra gente, é uma questão, por exemplo, teológica. Estamos discutindo aqui se Maria é imaculada ou não, teve pecado ou não. Nós fazemos concílios para isso, né? E então, são ele é anos. O que é a palavra e aí, final. Se ele vai deixar discutir, no final, se ele chegar, é imaculada, acabou.
Acabou. Então, assim, A diferença desse Papa agora, lógico que é muito recente para ti, mas do último Papa, tu acha que ele vem com uma pegada mais conservadora? difícil falar porque o catolicismo é conservador, né? Mas, Tu sabe que teve algumas coisinhas com o Papa Francisco, a gente sabe. não. Com o Papa Francisco, ele foi. Eu achei um cara diferenciado. Mais progressista, tu achou? Eu achei desde Da escolha do nome. da, Tudo, né? da maneira que ele se vestiu, da Uhum. escolha do nome, da É porque primeira o Papa aparição. Francisco é jesuíta, né? Ele tem voto de pobreza Primeira também. aparição dele foi diferenciada de É. todos os outros. Só que isso também trouxe uma Uma personalidade. flexibilidade também na igreja. Isso, e a igreja ela tem que. O que está lá na Bíblia tem que ser seguido à risca pela igreja católica também, como na igreja evangélica. Eu acho que a palavra é a palavra imutável. Eu vejo isso no católico. Eles Sim. até são bem. Bem rigorosos somos. A doutrina é bem rigorosa mesmo, Até assim. mais algumas coisas assim, bem mais. Até de autoflagelação. A gente tem. O Não, que mas não. Entendeu? Lógico que a gente no tá falando nível. Sim, sim, claro. Mas Hoje tem, né? Hoje tem alguns acessórios que algumas religiosas usam, silício, por exemplo. não, mas é o que eu tô te falando. Eles são mais mais apegados Duros, e né? duros. Uhum. E isso tá tudo certo, porque parece que, como tu falou, deu uma flexibilizada depois. É, e pra tudo alguns, mais. pra alguns temas mais polêmicos, né? A Mas gente eu sabe acho que ele deu uma esse flexibilizada. Papa, no primeiro discurso dele, ele já apareceu completamente outra. Outra pegada? É. Cara, eu acho. E eu assisto tudo, tá? Quem sou eu pra dizer o que eu acho, né, do papado de Não, Leão tô falando de XIV? personalidade. É de personalidade? Eu acho que ele é um papa mais. Conservador. Eu acho que ele é conservador, mas ele é muito. Ele é mediador. Eu acho que ele é um papa que ele vai conseguir mediar os maiores conflitos na conversa. E ele ser vai americano, eu acho que deu uma. Primeiro papa americano da história, Não, tá? e deu. E querendo ou não, deu uma. Sabe? Porque ele é do centro do comando do mundo. É. E ele não também. tem nada a ver uma coisa política com religiosa, mas. Né? Sim, Pra ele não. Óbvio, influencia também, principalmente pros americanos. Onde o catolicismo. Eu vejo que o protestante cresceu muito nos Estados Unidos. Não, pra te falar a verdade, ele foi colonizado por protestantes. Então, assim, os Estados Unidos, a americano, maioria ele é protestante. A maioria vê lá pela não é como o quantidade de Brasil. igrejas. Não é como o Brasil. Não é como o Brasil. Tanto tu vê até pela cultura que é trazida nos filmes. É verdade. Todas elas tu são vê protestantes. protestantes. O próprio Trump, quando ganhou, cantou louvores na Casa Branca, é protestante, levou pastores. Eles são uma nação, né? majoritariamente protestantes. Sim. Nós somos minoria lá, não é como o Brasil, por exemplo, que a E maioria é legal, né? católica. Um papa vir de lá. Vir de lá, porque a gente tem o papa que precisa para cada momento. Verdade. E ele não só de lá, ele misturou a América do Norte, por ter Ele nascido lá. Aham. E ele tem a dupla cidadania, né? Ele é peruano. Peruano. Então, assim, ele passou muito tempo. A gente tá lidando com um papa que ele fez bingo pastoral, bingo da paróquia, que é aqueles bingos que a gente tem Verdade. aqui no Brasil. É verdade. A gente tá lidando com um papa que ele passou sabe. por tudo. Ele sabe exatamente quais são as necessidades da América do Sul, a pobreza, onde a gente se encontra, qual é o tipo de luta que ele vai ter. Que é diferente de um papa que vem da Europa. Verdade. Ele nunca lidou com bingo, né, gente? E se lidou, veio aqui, mas foi muito Não, superficial. Ele muito não rápido. sabe. Ela traduzida, ele não sabe a farofada que é a América Latina. Não tem ideia, mas este papa tem. Papa, o Francisco Tem também. Francisco também tem, porque veio da Argentina. Mas ele, porque Peru tá muito próximo da gente, né? A gente tem. A gente lá em Tabatinga, por exemplo, tem fronteira com o Peru. O Peru tá muito próximo da gente. E ele era bispo de uma diocese no Peru. Olha, é verdade, eu vi. Catleio, eu esqueci o nome agora. Mas é algo assim. Então, ele era bispo de uma diocese no Peru. E ele já tinha sido convocado para o Francisco, ele já estava muito próximo ali. Ele já tinha sido convocado. Quem decidia? Porque nós temos a sucessão apostólica, né? E para você se tornar bispo, você é nomeado pelo Papa. Eu sei. Né? Por um outro bispo para se tornar bispo e para se tornar cardeal, que são os que votam no conclave, precisa ter sido nomeado pelo Papa. Então, ele já era a pessoa que observava os outros bispos e indicava para o Papa Francisco quem ia ser os próximos cardeais. Era ele essa pessoa. Votar. Ele estava recente, ele foi colocado como cardeal em 2023. Sim. O Papa Leão. Sim. Então, assim,
Ele já estava ali num trabalho que o Papa Francisco já tinha aproximado dele, já tinha visto o Entendi. trabalho dele. E vendo tudo que ele vendo todo o trabalho mesmo dele, a gente começa a revirar a vida dele, né? Assim, a gente começa Claro, a saber de claro. tudo. Formado em matemática, as homilias dele, pra mim, até agora, assim, surreais. Eu estou apaixonada pelo Papa, assim. Deixa eu te Não fazer uma paro de falar, os pergunta, católicos amiga. todos. Ai, que pensa, né? Dá uma revigorada. Exato. Teve um daqui de Manaus que estava lá no Cardeal conclave. Leonardo Sten. Leonardo, eu já fui em um casamento que ele é Ele é cardeal. bispo, ele é Eu não cardeal sei. bispo. Eu fui num casamento que ele realizou. Eu chorei do começo ao fim, como eu nunca tinha chorado em um casamento. Belíssima homilia. A palavra. Será que tu vai virar católica? Não, não vou. Não vou, não, não vou, não. Mas Senhor, tu sabe, se tu me mandaste deixa pra eu outra te falar. missão... Não vou virar católica. Deus usa jumentos, não tô te chamando de jumenta. Mas nós sentimos a presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, eu fui pra uma igreja católica um dia desse, pra missa de uma grande amiga minha, de agradecimento. E aí eu postei, engraçado, Suzane, quando eu entrei lá, tocou louvor, que eu amo. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Peguei meu celular, filmei. Uma pastora veio falar comigo. Tu não te decide, não? Tu não tá católica? Eu falei, não, estou adorando a Jesus aqui. E eu tô sentindo a presença dele. A senhora aí do outro lado devia estar fazendo o mesmo. Cante esse louvor, que ele vai aparecer aí no seu quarto também. Deus estava lá. Eu Sim. senti a presença de Deus. Não é porque eu estou num ambiente católico que... Não existe isso. Não existe isso. Minha comunicação... se eu estiver até na roda dos escarnecedores, que eu não estou comparando, tá? Eu vou sentir a presença de Deus se eu buscar. Sim, claro. E aí eu entrei, eu senti muito forte. E era um louvor, que é um dos louvores preferidos. Deus está aqui tão certo quanto o ar que eu É lindo respiro. isso. Tão certo quanto o amanhã que se levantará. Como é que eu não vou cantar de olhos fechados? Ah, mas dele tá morto ali. Ah, mas tem santa. Eu não tô focada nisso. Eu tô focada no meu louvor, que vai subir perfeito. Não é minha voz, é meu louvor. E as pessoas, elas precisam parar de religiosidade. Minha amiga não acreditou. Tu vai pegar... Eu vou, eu não tenho problema de ir. Eu vou servir da maneira que E tu eu também, acredito. eu acho que, além só da religião, a gente tem um princípio basilar, que é a caridade. Pra tudo. E seria muito dureza do teu coração não ir para uma missa de agradecimento de uma amiga tua. E Porque era eu uma tenho grande- amigas que e- são protestantes e se fosse um momento delas, eu já tive. E era um E Anne é uma agradecimento delas, de ela sempre aniversário. por ela, eu estive. A Yane é crente que nem eu, tá? E aí a Anne, às vezes, eu viro... Crente não, é evangélica. Que Evangélica. Até o Satanás, Satan tá. Mas a Yane sempre iria, assim, sempre vou por ela. Não é onde eu me encontro, não é Tudo onde eu bem, professo minha mas, fé. tipo assim, vai ter Mas eu um deixaria- agradecimento, casamento. Poxa, tu não vai acontece. sentir Deus. Ele tá ali. É a tua forma de buscar, independe do lugar que tu se encontra. Ah, eu não tô olhando pra quê? Eu não tô olhando pra isso, eu não tô olhando pra aquilo. Eu tô aqui louvando. E chegou. Se você... nesse dia eu falei, não vou deixar essa mulher tirar a minha paz, porque isso daqui... Foi um louvor atrás do outro. E eu não sei se vocês chamam de pregação. Homilia. Ok. Homilia, que é a parte que o padre fala. Ele tava falando de Deus. É homilia. Alguma coisa tu vai ser alimentada daquilo Sim, dali. claro. Às vezes eu me frustro muito na igreja evangélica, porque as pessoas elas estão esquecendo da Bíblia, estão falando de teorias, de teorias de prosperidade e testemunhos próprios. Quando você esquece a base, que é a palavra, você perdeu. Amiga. E a Igreja Católica eu acho muito fidedigna na palavra, tá? E agora tu falou uma coisa que é muito importante, e eu acho que essa é uma das principais diferenças, que é a teoria da prosperidade. Ela realmente... Isso acabou com a igreja evangélica. Ela realmente não existe pra Não gente. existe, não tem na Bíblia. Não ela tem não existe promessa, pra a gente já falou. Até porque... Mas a igreja católica foi uma igreja muito rica, né? Em muitos... Muito, muito rica, sim, porque... E isso não muda, né? Realmente foi muito rica e porque ela é detentora de todo o poder. É histórico. É histórico, a gente sabe. Hoje, Certo. a gente sabe tudo que aconteceu. Roma E, assim, foi Roma. Roma foi Roma e ainda é. E ainda é Roma. Mas a teoria da prosperidade, ela nunca existiu. Porque quando a gente entende que não fica mais fácil, quando a gente entende que a gente serve a religião do Deus que diz assim, toma a tua cruz e me segue. E me segue.
Toma Na a tua vida cruz. terás aflição. Eu não tô te prometendo que vai ser um morango. A vida não é um morango. Não isso é é. uma frase. E é engraçado porque quando você procura na teoria da prosperidade, quando acontece qualquer problema, tu vai virar, Senhor, mas agora que eu tô rezando, que eu tô na missa, que eu tô na igreja, que eu tô... Tá acontecendo tudo isso, eu lembro, porque eu tive essa fase, né? Todo Caraca! mundo, a revolta. Meu amigo, tudo isso tá acontecendo? Sim, tudo isso vai acontecer. Vai acontecer muito mais. E vai acontecer muito mais. Porque ele não te prometeu que ia ficar fácil. Na verdade, fica ainda mais difícil. É muito louco. Gente, fica ainda mais difícil. As provações são ainda maiores. Verdade. Você passa por cada uma que você vira, menino. Mas uma coisa é certa, tu passa numa calma, numa tranquilidade, entendendo que a tua vida tá com Deus e que Ele é a pessoa que mais te ama, que mais te quer a salvo. E muda a tua concepção e muda como você vai aceitar aquilo. E você entrega, por isso que a gente fala das penitências, da flagelação ou de todo o resto, porque tudo isso é uma entrega para Deus. Mas todos nós temos, a gente tem o jejum, a gente tem os jejuns, as nossas subidas de monte. É tudo similar, mas cada um com a sua... Uma surpresa inesperada de Deus. Caramba. É uma coisa. Uma só coisa? Uma surpresa inesperada de Deus. Meu apostolado. Foi surpresa. O Rosário Club foi. Eu não imaginei que tanta gente viria. Eu não imaginei que tanta gente acreditaria ou começou no grupo da loja, né? Tipo assim, eu postei uma foto na missa, falei que estava rezando por elas. A gente tem uma relação, eu tenho uma relação muito próxima com as minhas clientes. E elas sabem disso. Então... Um dia eu postei no grupo, a gente tem um grupo da loja, que é um grupo VIP, né? Quem quer pega as novidades primeiro por lá. Eu postei na missa e falei assim, estou rezando por vocês. E eu rezo mesmo todos os dias por elas. Eu oro pelas minhas pacientes. E aí, elas falaram, a gente devia fazer um grupo de oração. Aí Começou. Eu sou devota de São José também. São José, esposo de Nossa Senhora. Falei, vamos começar uma trintena aqui de São José. Youssef. Youssef. Vamos começar. Aí, foi indo, até que o de agora viralizou num nível de eu ficar perturbada, assim, não, gente, Jesus perturbada amado. não. É um problema que nós queremos ter. A Exato. falta de vasilhas para a quantidade de azeite. Exatamente, é um problema que a gente quer ter, não realmente. Não queremos ter cadeiras sobrando. Exato. Queremos que elas fiquem em pé. É isso. Você falou, mas assim, eu fiquei, foi uma grata surpresa, porque trouxe muita coragem ali para mim de algo que eu não me acho capaz. Entendeu? Que eu não me acho capaz, que eu sou só uma miserável, que Deus teve misericórdia, me tirou da lama e me levou pra ajudar outras pessoas. Caraca! Lama, qual foi o teu pior deserto? Nossa, gente, o pior deserto é nem sequer saber que tava no deserto. É a falta de consciência mesmo. É tu olhar e falar assim, caraca, mano, eu achava isso aqui bom. Acho que esse foi o meu pior deserto, assim. Um lugar que tu deseja visitar e por quê? Ai, nossa, depois de Roma foi difícil pra mim, né? Mas eu tenho muita vontade de conhecer... Ai, eu vou falar Roma de novo? Não posso, né? Um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Posso te ajudar? Pode. Israel. Terra Santa, verdade. Olha, amiga, eu já fui várias vezes. É verdade. Não porque quando vá. me fazem essas perguntas diretas, eu fico sem... Não vá, porque é um caminho sem volta. Ave Maria. Essa Ave Maria aí, tem um lugar que ela deu água para Jesus e tem lá o local exato, a mãozinha. Então é algo muito emocionante. Eu choro. Na Páscoa, né? Para os católicos, na Páscoa, e para todos, né? Mas na Páscoa é algo surreal. Surreal. Eu nunca fui na Páscoa, mas já me falaram. Sempre vou em outro feriado judeu. Eu imagino. Mas se você tá com essa busca incansável... e já foi em Roma, porque meu sonho também é conhecer Roma, tá? Roma. As pessoas falam assim, mas pra que tu quer conhecer Roma? Porque faz parte da Bíblia. Existiu uma Torá, depois existiu uma Bíblia. Foi Roma que... É o berço de tudo, né? É o berço do cristianismo. Do cristianismo. Pode ser o que for, nós temos 2000 anos de instituição. Roma, eu quero conhecer o Vaticano. Eu não vou nem falar Roma. Eu tenho... Bruna, mas tu é... Eu quero ir no Vaticano. Eu tive um amigo, por sinal, ele é evangélico, eu tenho um sonho. Passou aula de mel em Roma, ele virou... Se você falar, eu vou para o Vaticano. Próxima vez que eu vou para Israel, eu quero parar. Bora, então, eu vou em novembro, hein? Vamos esperar o papoco diminuir, parceira, porque entendeu? Vou em novembro, eu tô querendo montar um grupo. Eu monto esse grupo, de meninas. Mas vamos ver como é que tá
botar, né, o bagulho por lá, porque a salada tá grande, entendeu? Eu ia esse ano, até falei com a minha amiga Isla, bora. Ela, amiga, vamos dar uma esperadinha, entendeu? Porque ela não tem medo, nem eu. Aham. A gente não tem medo de ir, porque a gente sabe. Mas tá falando de Israel, né? Israel. Tô falando de Roma. Roma eu quero esse ano, Mas novembro. é porque a amiga te chama, eu não sei te falar. Se tu falar assim, tu vai 10 anos seguidos, tu vai 10 anos seguidos. Porque Eu acho que essa é a sensação que eu tenho com Roma. o Jardim do Eu cheguei lá e Túmulo- falei como se eu estivesse Mas voltando pra minha Israel casa, sabe? O louco de Israel é que ninguém ali acredita no que tu acredita. Não é católico e não é muito louco. cristão. Eu imagino. Aí tu entra no único lugar cristão de Israel, que é o Jardim do Túmulo. Que é onde Jesus... Tu se acaba. Tu se acaba Nossa. porque eles começam a cantar porque ele vive desde a entrada. Em vários idiomas, inclusive em hebraico. Nossa E aí tu Senhora. entra no túmulo e tá vazio. Então, é algo que vai mudar a tua vida. Quem pisa em Israel uma vez, nunca mais volta. A gente fala ascender Israel, né? Que a gente sobe. Nunca mais volta mesmo. Caramba. É, Caramba. Vamos fazer home Israel, tá? No Roma, Israel. A gente tá partindo pro final. Vou para a última pergunta. Pode liberar, tá? A última pergunta, ela sempre começa com essa frase. Com essa que é- frase do pode liberar. Gostei, achei Suzane. muito criativa, hein, amiga? Gostou? Porque a Aham. gente pode falar sobre tudo, todos os assuntos. Ó, estamos falando sobre catolicismo pela primeira vez, mas a gente fala Que A bacana. gente fala de sexo, muito feliz de ser a a gente fala de primeira. religião, a gente fala de política, a gente fala de perfume, a gente fala de tudo, empreendedorismo. Então não tem... É um podcast que a gente pode falar sobre tudo. Então, pode liberar. Como você se sentiu quando se decepcionou com uma amizade que era muito importante pra você? A pergunta... Não sei se eu invoco aqui a quinta, com o direito de ficar calada. Não, não invoque não. A Virgínia falou na CPI. Por favor. Então bora pra cima, Deus abençoe a nossa audiência. Deus abençoe nossa audiência. Cadê a minha caneca da We Pink? Não tem, mas... Deus abençoe aqui. nossa audiência. Fala, Amiga, mulher. mas eu acho que a pergunta já tá meio que se respondendo, né? Quando eu me decepcionei. Mas eu não vou falar que... Eu não vou falar que foi... Não foi Eu nada. quero saber o que tu sentiu, né? Eu acho que foi um mix de sentimentos, não foi decepção ali em si. Foi uma tristeza bem profunda mesmo. Tu teve um luto? Eu tive um luto bem grande mesmo. E graças a Deus, durante esse trâmite, a minha vida espiritual, ela cresceu muito. E eu pude entender a decisão, a escolha de cada um, respeitar. Rezo muito, muito mesmo, por todas as pessoas, especialmente ela, rezo demais. Quero bem mesmo. E eu acho que eu entendendo que nada acontece sem a permissão de Deus, foi isso que foi suficiente pro meu coração. Hoje tá mais calmo, hoje tu entendeu que teve um propósito. que Hoje eu entendo que Deus coloca e tira pessoas da nossa vida o tempo que todo. são ciclos, que ciclos se encerram, que muitas vezes é algo que... E foi muito bom pra mim, porque eu acho que eu vivia numa bolha, né? Uma bolha de achar que esse tipo de coisa nunca me aconteceria. Porque eu tinha aquilo ali pra sempre. E não. Então, assim, foi bom pelo choque de realidade, pra eu entender que a única coisa que é pra sempre... Tudo vem e vai, né, Suzane? a única coisa que é pra sempre é o céu mesmo, é o amor de Deus. Então, que eu focasse nisso, e foi muito bom pra que eu focasse nisso. E entender mesmo, entender os propósitos de Deus, entender o que Ele queria pra minha vida e aceitar. Eu acho que foi esse o sentimento depois, sabe? O luto veio, eu entendo hoje, aceito. Existe uma saudade, porque a gente, né? Existe uma saudade. Existe, claro. E uma saudade de um tempo que ele não tem como Não voltar. volta, É. mas é uma saudade que a gente sabe que não vai voltar, Mas entendam que podem até me entender errado aqui, né? Tipo, não, é um tempo que não tem como voltar. Não, eu tô entendi. falando, eu tô falando que assim. O que aconteceu quem não era- volta mais. era Talvez um- um novo momento. Exato. Quem eram duas pessoas completamente diferentes e hoje são duas pessoas Transformadas. completamente diferentes que Podem ver eu um nem novo sei, momento. que eu nem sei eu o que entendo. é o caminho do Senhor mesmo. Então, assim, é só esperar, mas Esperar. dói. É uma dor que realmente é difícil. É difícil porque é uma vida toda, né, amiga? Uhum. É tipo assim, de 32 anos que eu tenho Isso. hoje, em 29 eu estive com essa pessoa. Tipo assim, 29 ela fez parte da minha vida. 29, 27, Desde 28 anos. pequenininha, né? Desde bem pequena. Então, assim, é óbvio que a gente vai sentir. E pode ser um tempo necessário, como tu falaste. Né? Pra tudo. Pra ela, pra mim, pras pessoas ao redor. Mas também, se não for esse tempo, Vocês já aprenderam o que tinha que aprender, já viveram o que tinha pra viver. Exato. E cada uma seguiu a sua vida é o de coração formas conformado. Conformado Isso com a aí. vontade de Deus. É isso. É isso aí. Respondeu, viu, gente? Gostei. Amiga,
Amiga, Amiga, muito obrigada. eu quero te agradecer porque, olha, eu acho que eu vou chamar um padre. Eu vou até convidar aqui algum padre. Me Eu tenho indica alguns, alguém. claro. Porque Tem pastor eu uns incrível. conheço um bom bocado, mas eu queria chamar um padre aqui pra Assim. gente falar sobre catolicismo, falar mesmo sobre coisas que eu não entendo. Talvez E que ele com muitas certeza vai ser pessoas- muito mais m- técnico, muito mais técnico. teológico Tu do que o esclareceu doutrinário. algumas coisas, mas com certeza Com a minha visão, e eu sou uma... tu deu opiniões. Exato. Tu deu das tuas opiniões, tua visão. Mas eu me indique a uma pessoa, um padre que aceite, né? Claro, também. Sim, claro. Vir aqui pra gente falar vai ser sobre incrível, eu vou amar. catolicismo. Porque é algo que a gente precisa entender melhor também. Sim. E ver que tá todo mundo no mesmo barco. Tá E que todo o mundo. destino é só um, né? É que o destino é a seu. eternidade. É isso Exato. aí. Amiga, muito obrigada pela presença. Foi um papo de qualidade. A gente falou sobre empreendedorismo, a gente falou sobre Deus, a gente falou sobre tanta coisa gostosa. E eu quero te desejar muito sucesso na tua loja. Amém, amiga, Eu quero pra te gente. desejar muito sucesso na tua vida espiritual e sentimental, porque você merece. Claro, Você obrigada, merece amiga. casar, montar uma família, porque eu sei que isso daí é um dos seus sonhos. Sim. E te desejo toda a sorte de bênçãos dessa vida. Amém. Muita honra, muita riqueza, muita Amém, saúde, amém. essa vida longa aí, né, que Deus nos proporciona. E obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, despede aí amiga. da galera. Espero que vocês tenham gostado. Pede pra te seguirem. É verdade, gente. Como é que eu não posso fazer esse merchan, né, amiga? Merchan, Deixa da eu loja ajeitar. e seu. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Vai passar aqui o meu arroba. É Oliveira Suzane, Suzane. E o da minha loja, Dress Up, _loja. Esse vestidinho que eu estou usando, por sinal, é de lá. Então, nós temos Isso. muitas roupinhas E é maravilhosas pra roupa vocês. que cabe no seu bolso. Exato. Nós não me entendemos. É exatamente. Ontem nós recebemos aqui alto padrão de luxo, De de luxo? marca. É um top É. de 2, 3 mil reais. Eita, não é, gente. O dela é pra caber no bolso. Pra caber no bolso, É coisa de qualidade, com Isso. preço amigo. Nós Então, temos na Dress. A gente tem de tudo aqui, tá vendo? É. Então, obrigada, amiga. Muito Obrigada, obrigada amiga. mesmo. Mais uma vez, você sabe que você mora no meu coração e a gente não precisa se ver sempre. Nem paga aluguel. E não- Mora no coração, não paga E aluguel. não Meu pai fala paga muito isso. aluguel. Muito obrigada pra vocês, meus amores do Pode Liberar. Essa entrevista ganhou meu coração, porque foi com mais uma amiga. Eu fico muito feliz de entrevistar amigos. Obrigada por estarem aqui até agora assistindo. Eu creio que vocês saíram com algumas informações que eu também aprendi muito. Um beijo e até a próxima.